Iniciando o sistema. Visto. Ocupações vídeo coreográficas. Reabrindo lugarzinho no quarto distrito, Porto Alegre. Status. Reconstrução em andamento. Você está ouvindo Sonora Vista Podcast. Operadores identificados. Ada Error, Roberto Savian Rosa. E Mr. J, Chico Machado. Episódio 2. Estética do erro. Bloco 1. Sinal instável. Erro detectado. Sinal instável. Eu sou a Ada Error e esse é o Sonora Vista Podcast. Se a perfeição é o algoritmo que corre sem falhas, meu atual desafio é ser o bug do sistema. Aqui é Mr. J. Se o sinal está instável é porque a gente está no lugar certo. Onde a máquina tosse, a gente encontra o som. Há uma tendência, uma tendenciosa tendência de achar que a tecnologia ela deve ser uma caixa preta, né? Que existe toda uma magia em torno da tecnologia e que a gente não precisa saber como as coisas operam, como elas funcionam, né? E é óbvio, quanto mais a gente souber como funciona, melhor proveito a gente tira, né? Mas a questão também, junto com isso, é tirar proveito das qualidades técnicas das coisas que a gente tem no máximo possível, né? Nos últimos tempos eu tenho tido bastante interesse em pesquisar codificação criativa e sistemas de código aberto, por perceber que o erro nas comunidades de prática dessas tecnologias emergentes, digamos assim, não é um problema, né? O erro é uma tarde normal de trabalho. Não, tem erros e erros, obviamente, né? Mas assim, o erro pode ser uma oportunidade para perceber algo que tu não estava antecipando e que o equipamento está te oferecendo, que ele está te propondo e isso te trazer uma outra solução possível, além daquela que tu tinha previsto ou imaginado, né? Então, por isso que é legal assim, essa lógica e essa atenção e o bom uso do erro, né? O erro como as intercorrências do processo, né? O erro é uma linguagem, Chico? A gente poderia brincar... Em arte. Sim, a gente poderia brincar que a linguagem é um vírus do espaço sideral, como dizia o William Burroughs, né? Assim, nesse sentido, a linguagem é um acidente, é um acidente da natureza que leva a humanidade a construir seus nexos e até a se apartar da natureza. É uma teoria, né? Nessa é ideia, uma teoria. Diz que até um fungo, né, que proporcionou a linguagem. Ele leu um artigo que fala que a probabilidade da gente ter sido infectado com algo que fez sinapses borbulharem e criarem nexos a partir de sons. Essa é uma ideia super bacana, super interessante, sendo comprovável ou não, né? Tem a ver com isso que eu estava falando, assim, o quanto que esse erro ou essa infecção, esse vírus que fez o ser humano desenvolver a ideia de linguagem, principalmente de linguagem verbal, né? Porque a gente tem outros níveis de linguagem além do verbal, e como isso levou assim, ao logocentrismo, à predominância do verbo, da escrita. Agora, em termos de arte, realmente, o erro na linguagem ele pode levar ao inusitado, ao inesperado, a novas formas de pensar, de produzir. Então, ele é interessante, ele é bem-vindo, né? A gente falava, acho que nós vamos falar sobre glitch também, né? E assim, o glitch, embora a gente possa ter um glitch provocado, né? A gente pode querer o glitch, buscar esse erro. O glitch virou uma estética, inclusive. Virou uma estética. É diferente quando algo glitcha,
porque falhou, porque não conseguiu desempenhar a sua função original, né, que é de onde vem a ideia de glitch, né? Sim. E de um glitch que é provocado, um glitch que a gente tem até aplicativos que fazem glitch nas coisas, exatamente. né? E aí, nesse sentido, eles são glitches programados, né? Eles não são o mesmo nível de erro e de glitch do que o glitch bug da máquina, né? Da bugada. Acontecendo ali em tempo real, né? Que seria a desobediência da função original de um código ou de um objeto, né? Talvez o erro seja o ponto de partida mais honesto que existe. A gente está imerso numa cultura que trata erro como vergonha. No software, a gente depura até sumir. Na escola, a gente corrige até não sobrar traço da primeira tentativa. Mas quem trabalha com codificação criativa sabe que o erro não é um crash, é uma linguagem. É um momento em que a variável transborda e te conta uma verdade que a função original estava ali escondendo. Bloco 2. O código versus o objeto. Aqui em 2012 eu estava dentro da cena, apenas dentro da cena, sendo filmada. E nessa nova edição eu estou dentro de cena, mas também eu estou do lado de fora. Eu estou escrevendo código que tenta capturar o gesto. Essa virada de posição de corpo rastreado para quem escreve o rastreador mudou o que eu entendo por videocoreografia. Não é mais a dança que aparece para a câmera ou a dança que é feita para a câmera. É também um objeto digital interativo que nasce desse encontro entre o gesto e o algoritmo que tenta e muitas vezes falha em descrevê-lo para que aconteça o jogo, né? E o Mr. J traz uma variável muito interessante para essa equação. Porque eu posso escrever um código que responde ao movimento, mas o som que esse movimento gera num objeto físico, por exemplo, num motor, numa folha de metal, é uma camada que o código sozinho nunca vai alcançar. Essa nova edição do projeto Visto é isso. É videocoreografia como objeto digital interativo de código aberto, com os objetos sonoros do Chico como um outro polo desse diálogo. Sim, eu trabalho dentro de uma perspectiva do low-tech faz muito tempo, né? Assim, eu comecei a fazer objetos sonoros um modo meio gambiarra, né? Assim, me apropriando de coisas, desmanchando aparelhos, juntando peças de aparelhos diferentes, né? E isso tinha já lidar com componentes eletrônicos e coisas desse tipo, não digitais, né? Low-tech mesmo, assim. Mas isso tinha, quanto mais equipamentos eu usava, quanto mais frágil ficava o sistema, mais a margem de erro era maior, e nesse caso um erro não no bom sentido, né? Embora, o que tem de erro no bom sentido nisso é disfuncionalização. Então eu pego assim um motor que é de secador de cabelo e uso ele para tocar um prato de vinil que bate num prato de metal. Então essa desfuncionalização é se apropriar de objetos, que a gente no episódio anterior estava falando de Cuba, né? Essa ideia assim, de desmanchar coisas e fazer outras coisas com isso. Então, muitos trabalhos vinham com isso, mas quanto mais complexo era esse sistema, mais margem de erro dava, e a possibilidade disso estragar durante um período de uma exposição, de ter mau uso disso, começou a ser um problema também, assim, né? Então, por isso que eu fui buscar sensores interativos, modos interativos que só funcionam quando a pessoa está olhando o trabalho, não fica ligado o tempo todo, estraga menos. E isso me levou também, e daí junto com isso, com essa ideia de low-tech, essa ideia de que como a tecnologia digital, que é o que se apresenta hoje muito fortemente para a gente, ela é invisível, ela não é numa escala do olho humano, ela é nanoscópica, ela é do chip, são robôs que constroem chips.
E é aquela ideia de que tu abre ali o aparelho, arruma o motor, a correia, ela já não é mais feito nessa escala. Então eu resolvi aumentar a escala dos mecanismos mesmo e tirar a eletricidade. Eu fiz uma regressão tecnológica e aí fui para um low-tech mais radical mesmo, aparelhos movidos a manivela, com tração do corpo humano para acionar, em vez de usar eletricidade e outros recursos. Então fui simplificando também esses objetos para diminuir a margem de erro no mau sentido, né? Mas, por outro lado, isso também, mesmo nesse processo, essa disfuncionalização. Então, para fazer um objeto, eu pego uma roldana de varal de roupa, eu pego uma correia que é automotiva e vou misturando, vou desmontando, vou pegando peças de coisas diferentes e criando objetos a partir disso, né? Outra coisa interessante, já que estou falando disso, acho que tem a ver com essa ideia de low-tech, de erro, é o fato de eu não fazer um projeto dos objetos. À medida que eu vou juntando as coisas, eu vou tendo a ideia do que esse objeto vai se tornar, né? Tem um momento no meu trabalho com Pose Tracking onde o algoritmo do PoseNet começa a alucinar, como um ruído visual. Geralmente porque tem alguma interferência de luz, tem pouca luz, uma coisa que muito próximo do contexto de trabalho do artista latino-americano, que é essa dificuldade de ter um espaço de trabalho para trabalhar com isso em perfeitas condições ideais e condições de luz, condições de espaço, espaciais mesmo. Isso faz com que esse algoritmo de detecção, de rastreamento de movimento, ele falhe muitas vezes, né? Só que o que eu comecei a perceber na linguagem Open Processing, na linguagem Processing, através do Open Processing, é que toda vez que ele falhava de uma maneira muito interessante. E ele também fazia com que eu desviasse do propósito original de investigação. Tem um momento na criação de objeto digital interativo e de código aberto que é chamado de alucinação do algoritmo PoseNet, né? O PoseNet, que é um algoritmo de motion tracking, de rastreamento corporal, de movimento, né? Em tempo real, que às vezes ele alucina, ele começa a perder o eixo quando o ambiente fica ruidoso visualmente. Uma luz que treme, uma sombra que passa, um movimento de fundo que o modelo não soube ignorar. E aí o algoritmo começa a mapear pontos de articulação no ar, assim, ombros que não existem, cotovelos que flutuam, joelhos que pulam. Tecnicamente isso é uma falha, mas o PoseNet, honestamente, ele nunca foi treinado para isso, né? Ele foi treinado em datasets compostos majoritariamente por corpos enquadrados em condições relativamente controladas, estúdios limpos, iluminação previsível, fundos organizados, relações estáveis entre figura e ambiente. Ele não foi treinado definitivamente para o 4º distrito depois da enchente histórica de 2024. Não foi treinado para a luz incerta de Porto Alegre, não foi treinado para reflexo de água, umidade, superfícies improvisadas, ruínas temporárias, cabos espalhados, poeira industrial, sombras atravessando o quadro, corpos ocupando espaços que também estão tentando se reorganizar. Então, quando ele falha aqui, talvez ele não esteja exatamente errado, talvez ele esteja apenas revelando os limites estatísticos do mundo que o criou. E durante muito tempo eu quis corrigir isso nessa interação com a codificação criativa. Muitas horas, muitas horas, debugando linhas de código, ajustando parâmetros, tentando convencer a máquina a reconhecer aquilo que insistia em escapar. Até perceber uma coisa meio desconfortável, que eu estava gastando mais energia tentando domesticar o erro
do que escutando o que ele estava querendo me dizer, ou o que ele estava produzindo, melhor dizendo, né? Eu acho que foi nesse ponto que mudou, alguma coisa mudou, porque eu comecei a desejar a amplificação do bug. Não como acidente, não como estética, mas como uma certa estratégia. Eu comecei a provocar ruídos deliberadamente, adicionar camadas, criar situações onde o sistema entrasse em crise, porque às vezes é justamente nesse colapso operacional que começam a surgir ideias para videocoreografias que eu jamais teria desenhado, pelo menos não conscientemente. E é aí que entra a biblioteca do ML5.js, né? Que, para quem está nos escutando e essa sigla não faz o menor sentido, é uma biblioteca de código aberto que aproxima machine learning de práticas criativas, permite trabalhar com visão computacional, reconhecimento corporal e modelos de inteligência artificial diretamente no navegador. Então eu não uso essa biblioteca porque eu quero precisão, eu uso porque eu quero embate. Eu quero negociar continuamente com sistemas que também erram. Eu quero observar o que acontece quando os modelos estatísticos encontram corpos que insistem em não caber completamente neles. E nesse processo, o corpo que não é reconhecido deixa de ser falha, vira um elemento de variabilidade, vira ruído produtivo, vira desvio também, vira matéria coreográfica, vira devir poético, criativo. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido como fazer a máquina reconhecer fidedignamente esse corpo. Talvez seja mais sobre o que acontece quando o corpo aprende a coreografar as falhas da máquina. Talvez seja importante para falar sobre essa migração dos processos criativos envolvendo criação de videocoreografias para esse contexto da codificação criativa com a qual eu venho me relacionando e dialogando nos últimos anos para pensar e conceber o meu trabalho. Bloco 3, Política da Gambiarra / Código Aberto. Gambiarra é resistência ao produto fechado, é abrir a caixa preta, desmontar o objeto até que ele deixe de obedecer apenas à função para a qual foi desenhado. Até aqui a gente está entendendo que é importante, nesses termos gambiarlógicos, entender a solda, reconhecer o circuito, hackear a promessa da tecnologia pronta e decidir coletivamente o que aquilo ainda pode ser. Gambiarra também é metodologia, é sobrevivência técnica, é pedagogia informal, é aprender desmontando. Não é isso, Mr. J? Então, vem na linha do que a gente estava falando, mencionando antes, né? A ideia de gambiarra como resistência ao produto fechado, né? Essa ideia de abrir a caixa preta, né? Essa ideia de desmanchar as coisas. Mas tem outras abordagens da gambiarra também, que se tornou ainda mais... Esse termo é um termo da língua portuguesa e no Brasil ganhou um sentido muito forte, não só do improviso, do fazer com o que tem, não com o que não tem, mas do faça você mesmo. E aí ele ganhou outros contornos ainda mais assim, subversivos até, antissistema, porque começou a se tornar uma prática ligada também ao movimento punk, ao do it yourself, essa ideia de tu fazer teu próprio fanzine, tu fazer teu próprio blog, tu abrir teu próprio espaço, né? E a noção antissistêmica que tem nisso aí. E outra coisa é esse contraponto, que a gente falou no episódio anterior também, a ideia de produtivismo, a ideia de consumismo, né? Assim, a gambiarra, está expresso lá no que ele estava falando sobre Cuba também, ela também vem na direção de reaproveitar coisas, né? Reutilizar, transformar a função delas, desfuncionalizar. Então, esses são aspectos também políticos, né, da ideia de gambiarra.
E talvez seja exatamente por isso que o Sonora Vista também foi desenhado. Esse podcast ele não aparece como um produto derivado do visto, nem como uma trilha paralela ou dispositivo complementar. Ele emerge como extensão ecossistêmica dessa mesma lógica, uma plataforma que se abre, se bifurca, permite que outras materialidades contaminem o processo. Se o visto sempre investigou ocupações videocoreográficas, essa edição desloca essa investigação para outros logs operacionais, outras variáveis, outros regimes de presença. As videocoreografias nessa edição também são mapeamentos instáveis, mapeamentos do espaço, mapeamento do corpo, mapeamento da falha. No lugarzinho, ateliê de Chico Machado e também, simultaneamente, território operacional de Mr. J, o seu alter ego para jogar nesse projeto, imagens generativas ocupam superfícies, escapam dos enquadramentos convencionais e transformam a arquitetura em uma interface transitória. O espaço deixa de ser suporte e passa também a funcionar como máquina de relação. O objeto digital interativo roda no navegador de qualquer pessoa que queira bifurcar o código, porque código aberto aqui não aparece apenas como uma decisão técnica, é também uma posição artística, uma posição pedagógica e também política. Abrir código significa aceitar que a obra não termina, que pode ser reescrita, remixada, apropriada, quebrada, atualizada, reinventada. Significa aceitar que a autoria talvez seja menos propriedade, mais protocolo temporário de colaboração. E esse podcast ocupa justamente esse lugar intermediário, não como documento final, não como um making-off, mas como um espaço onde o pensamento acontece antes de se estabilizar. Um espaço onde hipóteses podem permanecer incompletas, onde contradições podem coexistir, onde a pesquisa parece ainda muito quente. Tudo isso para dizer que o que está acontecendo aqui é uma mixagem ao vivo entre camadas sonoras, visuais, corporais, conceituais, de um trabalho que não consegue e deliberadamente não deseja separar criação de investigação. Porque talvez pesquisar seja isso, produzir sistemas provisórios, habitar ruídos, colecionar erros e continuar operando, mesmo quando o manual nunca existiu. Este projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, PENAB, RS Artes Cênicas. Financiamento, Procultura SEDAC RS. Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal, União e Reconstrução.